Então, pessoal, nós temos um medicamento referência, né? O que é o medicamento referência? Então, o pesquisador, né, lá de uma indústria, ele vai a partir dos reinos que ele tem, então ele procura através do reino, então nós temos 4 reinos, o reino vegetal, o reino animal, o reino sintético e o reino mineral. E aí, a partir desses reinos, né, existentes que ele tem, ele começa a pesquisar substâncias, né? Ele começa a tentar encontrar princípios ativos, né? Então, através dessas substâncias, ele começa a sua pesquisa. Na primeira parte, quando ele encontra uma substância que ele acha que tem um poder ali de princípio ativo, ele envia essa substância para a Anvisa estar liberando a pesquisa, porque todas as pesquisas realizadas, né, no nosso país tem que ser liberado para a Anvisa. Não pode ser liberado, se não pode ser realizada uma pesquisa, caso a Anvisa não tenha liberado. Aí ele manda para a Anvisa manda novamente aí um decreto falando se ele pode continuar ou não com a pesquisa. Aí a Anvisa permite aí que ele continue com a pesquisa. Quando a Anvisa permite que ele continue com a pesquisa, a gente entra na fase 1, né? A fase 1 são realizados testes em laboratório, que nós chamamos de fase in vitro, né? Então, são realizados vários testes em laboratório para garantir a segurança do paciente, né? E nesses testes vai saber a posologia, a miligrama, a forma farmacêutica, a via de administração, tá? Tudo referente a esse medicamento vai ser descoberto nessa fase. Nessa fase, não sei se vocês viram esses dias, estava passando o vídeo de um coelhinho, o coelhinho Ralph, né? E o coelhinho Ralph, ele veio mostrar que ele fazia parte de testes, né? Testes aí em laboratório para testagem de cosméticos, dermocosméticos, medicamentos. Hoje em dia, no Brasil, ainda é liberado a testagem de princípio ativo em animal. Em alguns países, não são mais liberada, tá? A testagem de medicamento em animal. Então, parou-se de testar esse tipo de, né, em animal. Porém, no Brasil ainda é legalizado. E eles buscam aí que nenhum local seja, né, possa, né, fazer esse tipo de testagem, né? Por quê? Hoje nós temos, por exemplo, pele artificiais, nós temos olhos artificiais que simulam aí perfeitamente um olho, uma pele humana, sem aí maltratar os animais, né? Sem maltratar os bichos, sem matar animal, sem matar os ratos, os coelhos, né? Então hoje eles estavam fazendo aquela propaganda para sensibilizar as autoridades, né, para elas estarem aí proibindo a testagem de cosméticos, dermocosméticos, medicamentos em animais. Essa testagem é feita na fase 1 da pesquisa, né? E aí, nessa parte, é testado a segurança do medicamento, a toxicidade do medicamento. Então, tudo é testado nessa parte. Então, toda uma bula é feita aí nessa fase 1. Eles mandam esses testes para a Anvisa e a Anvisa vai autorizar ou não a continuidade aí dessa pesquisa. A partir desses relatórios que eles enviaram para a Anvisa determinou, por exemplo, que continue. Se a Anvisa determinar que é para continuar com a pesquisa, passa-se para a fase 2. Na fase 2 é dividido em 3 fases, tá? A etapa 1, a etapa 2 e a etapa 3. A etapa 1, essa fase 2, pessoal, é em pessoas, é em seres humanos, né? Então, as pessoas se voluntariam aí para estar participando da pesquisa, assinam um termo de responsabilidade e vão participar dessa pesquisa. E aí, nessa fase 2, na etapa 1, é realizado um estudo em poucas pessoas saudáveis. Então, pega lá o medicamento, né, que ele está sendo utilizado e utiliza em poucas pessoas e pessoas saudáveis. Para quê?
para ver a eficácia do medicamento, para ver se ele vai dar uma reação numa pessoa saudável, se vai afetar, por exemplo, um fígado, um rim, o que vai acontecer com esse paciente. E aí, através disso, a gente consegue observar, né, e aí anotar, diagnosticar as reações adversas do medicamento, né? Passando pela essa etapa 1, vai para a etapa 2, que é em poucas pessoas doentes. Então, para que é isso? Para garantir a indicação do meu medicamento. Então, se eu tenho aí um paracetamol e a função dele é antitérmico, ou seja, é abaixar a febre, eu vou testar em pacientes que estejam com febre, para ver se esse paciente vai abaixar a febre dele ou não, tá? Tem que abaixar a febre do meu paciente? Sim, tem que abaixar a febre do meu paciente, né? Eu tenho que conseguir abaixar para ver se realmente esse medicamento é eficaz na indicação dele e qual vai ser as reações que vai acontecer nesse paciente aí que já está com uma patologia. E aí, sendo autorizado, passa para a etapa 3, que a etapa 3 é num grande número de pessoas, tanto pessoas saudáveis como pessoas doentes. E aí é distribuído o medicamento placebo e o medicamento. Então, o paciente, ele não vai saber se ele está tomando um placebo. O que é um placebo? Um medicamento que não tem princípio ativo, né? Então, é um remédio, né? Ele não possui princípio ativo. E aí, vai começar a fazer a testagem. Então, vai ter pacientes que vão tomar medicamento aí com princípio ativo e vai ter pessoas que vão tomar somente o placebo. Isso para testar se realmente o medicamento é eficaz. Como que é esse medicamento? Porque às vezes a pessoa fica pensando que ela está tomando um determinado medicamento, o psicológico do paciente faz ele ter reações. E nós não podemos deixar o psicológico afetar na hora de uma pesquisa, tá? Então, é para isso que é essa fase, para tirar ali todas as certezas, todo de diagnóstico. E depois nós temos a fase 3. A fase 3 é quando a gente tem o registro desse medicamento na Anvisa. Então, esse medicamento, após passar por todas essas fases, ele é registrado na Anvisa. Quando ele é registrado na Anvisa, antes ele fica com um registro provisório, para depois passar para um registro aí, realmente, né? Então ele fica com um registro provisório e aí a gente fica observando as reações que vão ter nas pessoas, né? Que a gente faz no pós-pesquisa, né? Porém, quando ele registra esse medicamento, ele ganha uma patente, né? O que é uma patente? Olha, por 10 anos, por exemplo, só você vai poder comercializar esse medicamento. Esse medicamento não vai poder ter nem genérico nem similar. Só você vai ganhar sobre esse medicamento. Ah, não, vai ser 20, vai ser 30. Quantos anos vai ser? Vai depender do valor gasto nesse medicamento, né? Então, depende do valor que foi gasto nesse medicamento, é o valor que ele vai ter aí, o tanto de anos, né? Que ele vai ter para esse valor aí reverter para a indústria, né? Isso numa forma aí de uma bonificação pelo pesquisador, né? Ter pesquisado, ter encontrado um novo medicamento, um novo princípio ativo para combater uma nova patologia. Então, isso que eu estou falando para vocês é um medicamento referência. Então, o que é um medicamento referência? É um medicamento inovador, um medicamento que não existia, um novo medicamento. Então, esse é o medicamento referência ou medicamento ético. É um novo medicamento, tá? Totalmente diferente dos que já existem, né? Então, ele vem com essa função aí de trazer uma novidade, algo diferente, né? E além disso, o medicamento referência, ele investe muito em propaganda, né? Por que ele investe em propaganda? Porque as pessoas têm que comprar esse medicamento. Como que elas vão comprar se ele é um medicamento novo? Então, ele tem que investir em propaganda, porque as pessoas elas têm que conhecer esse medicamento. Então, por exemplo, o Dorflex. Por que você compra Dorflex?
Porque você viu uma propaganda na televisão que está falando assim, Dorflex, o melhor para dores musculares. Então você viu uma propaganda e isso ficou no teu subconsciente. Você chega na drogaria quando você está com uma dor muscular e eu falo, eu quero um Dorflex, né? Porque você viu na propaganda. Então, o medicamento referência, ele tem um nome comercial, né? Ele tem um nome fantasia, que a gente chama, um nome comercial, um nome que chama a atenção. E a indústria investe caro em marketing desses produtos, né? Por exemplo, o Buscopan. Ah, o Buscopan lá é para tirar cólica, você tá com cólica, tome Buscopan. Ele investe em propaganda na televisão em horário nobre. Por quê? Porque ele quer que você chegue lá na drogaria, né, e peça o Buscopan, né? Ele quer que você fale o nome do medicamento, ele quer que você fale o nome de Buscopan. Tá com dor de cabeça? Peça a Neosaldina, né? Tomou o sua dor passou. Tipo, eles investem nesse tipo de coisa porque eles precisam vender ali o medicamento deles, né? E eles fazem visitas em médicos, para os médicos passarem esse medicamento, para os médicos, né, começarem a divulgar para eles esses medicamentos. Então, o valor investido, pessoal, na parte de marketing é muito grande, tá? É muito grande mesmo, porque eles precisam vender esse medicamento. Então, o medicamento referência é um medicamento inovador, um medicamento que tem um nome comercial, né? Possui um nome comercial e ele tem por um tempo uma patente. Quando a sua patente se quebra, o que é isso? Deu aí os 10 anos, deu os 20 anos ou os 30 anos, enfim. Quebrou a patente, né? Teve uma quebra aí de patente, surge no mercado, né? A Anvisa libera para todas as indústrias farmacêuticas como se fosse uma receita de bolo, né? Então libera a receita desse medicamento para quem quiser produzir esse medicamento, né? Então qualquer indústria aí que tiver interesse na produção pode produzir esse medicamento. Porém, não pode ter o nome lá comercial, por exemplo, de Dorflex. Tem que ter um outro nome, por exemplo, Nevralgex, né? Que é um nome do medicamento similar. E se for no caso do genérico, que a gente vai ver, ele vai ter que ter o nome do princípio ativo, né? Não pode levar o mesmo nome, por uma questão de registro. Porém, ele pode ter a mesma formulação. Então, quebrou-se a patente e aí passou-se a existir, pode existir, além do medicamento referência, um medicamento similar e um medicamento genérico, tá? E o que é um medicamento similar? Medicamento similar, ele é um medicamento que ele tem o mesmo princípio ativo do medicamento referência, porém, ele pode se modificar na quantidade. Então, por exemplo, o referência ele tem 30 comprimidos. O similar pode ter 10 ou pode ter 60. Então, ele diferencia aí na contagem de comprimido. Ele diferencia no nome, ele tem um outro nome. Porém, ele também faz marketing do medicamento similar. Então, por exemplo, o Anador, pessoal. O Anador ele é um medicamento similar. Porém, a gente pode perceber que ele tem muita propaganda em cima dele e ele é um valor aí do medicamento referência. Até 2014, os medicamentos similares não possuíam teste de bioequivalência. O que é um teste de equivalência? O teste de equivalência ele garante que aquele medicamento tenha a mesma quantidade de miligrama que o medicamento referência. Então, paracetamol 500 miligramas, né? Aí a gente tem o Tilenol e a gente tem o Tilemax. O Tilemax tem que garantir que dentro dele tenha 500 miligramas de paracetamol igual o Tilenol, né? Até 2014, os medicamentos similares, eles não tinham que ter esse teste de bioequivalência, tá? Então, eles iam para o mercado, às vezes o paciente não sabia nem se estava tomando realmente aí a quantidade exata de miligrama, diferente do medicamento genérico, que sempre teve que ter teste de bioequivalência. O medicamento similar não tinha que ter. A partir de 2014 surgiu uma lei e essa lei determinou que todo medicamento similar tem que ter teste de bioequivalência. Então,
ele começou aí a fazer testagem, né, de bioequivalência nos medicamentos e hoje mais de 95% dos medicamentos similares têm teste de bioequivalência. Esse outro restante já enviou para a Anvisa, só que está aguardando análise, porque devido à pandemia e tudo mais, foi se parando lá, porque é muita documentação, né? Então foi parando lá na Anvisa e eles ainda têm aí uma porcentagem para serem liberados aí de medicamentos similares que possuem, né, o teste de equivalência, o teste de bioequivalência. Então, pessoal, é muito importante a gente definir aí o que é um medicamento similar. Então, é um produto que possui um nome comercial, né, também ou um nome fantasia, tem investimento em propaganda em todos os meios de comunicação, porém só pode ser feito a partir da quebra da patente do medicamento referência, tá? Aí nós temos o medicamento genérico, né? O que é um medicamento genérico? O medicamento genérico, ele é um medicamento que ele não possui nome comercial. Ele é feito pelo nome do princípio ativo, né? Ele não pode ter nome comercial, ele não pode ter propaganda. Por exemplo, a gente pode observar a propaganda de laboratórios, né? Por exemplo, lá que a gente está tendo agora é a Arena Neoquímica, né? Está fazendo propaganda do laboratório Neoquímica. Nós temos propaganda da Eurofarma, propaganda da Medley, ou seja, nós temos propaganda do laboratório e não do medicamento em si. Nós não vemos uma propaganda, por exemplo, do paracetamol, né? Nós vemos aí de medicamentos referência e similar, mas do medicamento genérico não, porque não pode, né? Medicamento genérico não pode ter propaganda, né, de marketing de venda. Porque ele surgiu, né, a partir de 1999, com a Lei 9.787, que garantia que toda a população tivesse acesso ao medicamento, né? Por quê? Porque antigamente os medicamentos eram muito caros e as pessoas não tinham esse acesso a esse medicamento. E aí, a partir dessa lei, todo mundo começou a ter acesso ao medicamento. Além disso, em 1998, a gente teve a criação, que a gente vai falar mais para frente, da Política Nacional de Medicamento, né? E essa Política Nacional de Medicamento vem falar isso, vem falar que todo mundo tem que ter acesso à saúde, acesso ao medicamento de qualidade, ao medicamento de eficaz, né? E aí surgiu nessa época aí o medicamento genérico, né? Além disso, o medicamento genérico na caixinha, ele tem que ter uma tarja amarela, um G bem grande escrito genérico. Além disso, é obrigatoriamente que ele tenha também na caixinha o número da lei, Lei 9.787 de 1999, né? Por que ele é obrigatório a ter essa lei? Porque o paciente ele tem que saber sobre essa lei. Ele tem que identificar, a partir da tarja amarela e o nome genérico, que é um medicamento genérico, né? Bruna, e por que varia tanto um medicamento genérico do outro, o valor, né? Devido ao laboratório, tá? Então, devido da onde o laboratório, pede os seus princípios ativos, né? Então, nós temos laboratórios que importam dos Estados Unidos, nós temos laboratório que importa da China, nós temos laboratório que importa da África, depende de onde ele é importado. E aí é o valor final do medicamento. Então, por isso que nós temos diferença em medicamentos genéricos no valor, né? Porém, pessoal, vocês que vão trabalhar aí com o técnico na drogaria, como atendente, vocês vão ver que se vocês ganharem sobre proporção de venda, o medicamento genérico e similar, vocês ganham muito mais. Então, por isso que quando você chega na drogaria, o atendente ele vai te oferecer um medicamento genérico. Porque a porcentagem de venda dele sobre o medicamento genérico é muito maior do que a porcentagem de venda de um referência. Vou dar um exemplo simples aqui para vocês. Nós temos, por exemplo, o Buscopan. Buscopan é um medicamento referência. Eu compro ele por R$12
e eu tenho o PMC, que é o preço máximo do consumidor, ou seja, o preço máximo que eu posso vender ele por R$17. Então, nesse valor aí que eu tenho de lucro, entre aspas, eu tenho que colocar o meu aluguel, eu tenho que colocar meu funcionário, minha água, minha luz. Então, para mim, o valor dele é muito baixo. O lucro de um Buscopan é muito baixo, né? Porque eu tenho que colocar várias outras coisas nesse meu lucro. Então, o medicamento genérico, perdão, o medicamento referência, ele quase não dá lucro para a drogaria. Diferentemente de um medicamento genérico e de um medicamento similar, que ele dá um lucro muito maior. Então, vocês vão ganhar muito mais dinheiro vendendo um medicamento genérico do que um medicamento similar, tá? Se vocês ganharem por porcentagem de venda. E o proprietário também prefere que vocês vendam medicamento genérico ou medicamento similar, né? Devido aí essa vantagem também no valor, por ganhar mais no medicamento genérico e no medicamento similar, tá bom? Porém, o medicamento genérico, ele é idêntico, ele tem teste de bioequivalência ao medicamento referência, né? Então, o medicamento genérico, ele é tão bom quanto o medicamento referência.